Então vamos nos preparar para esse encontro com Deus. Vamos fechar os olhos um pouquinho e deixar esse momento inteiramente, nas mãos do Pai, se desligando de tudo que aconteceu nesses dias, daquilo que perturbou a nossa paz, que nos tirou ou buscou tirar a cada um de nós do caminho. Vamos deixar tudo de lado e vamos nesse momento buscar fazer acontecer a vontade dele, A vontade dele é que cada um de nós realmente possamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, que possamos ouvir a sua vontade, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, deixar ele habitar em nós plenamente. Então, para isso, nós temos que nos esvaziar, se tornar pequenos, necessitados de Deus, com muita humildade. Então, peçam a sua presença no nosso meio essa noite. Nós não sabemos nada, mas queremos aprender com Ele. Que Ele possa vir nos instruir, nos encaminhar, nos animar, nos fortalecer, aumentar a nossa fé. Que Ele possa abrir o nosso entendimento para entender as verdades do Evangelho de hoje, aquilo que Ele deseja transmitir para cada um de nós. Que a paz possa reinar em nós, na nossa casa, na nossa fraternidade, e também a saúde, a saúde do corpo e da alma. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau
tira a coisa má do seu coração, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente Lucas 6, do 39 ao 45. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, gente, deu para ler pelo menos uma vez, né? Então vamos procurar, então, refletir, trazer para o hoje, para a nossa vida, para a nossa paternidade. Com a graça de Deus, hoje nós estamos em número maior, né? Então vamos tentar fazer um resumo daquilo que nós vamos falar, né? Para que todos possam colocar a sua visão do texto aí, né? De acordo com a inspiração, né, do Espírito Santo. Apenas para dar um início, né? Então Jesus nesse evangelho, né, é a continuação da semana passada, né? O evangelho da semana passada, e Jesus continua, né, vamos dizer assim, a falar, se dirigir, né, seus ensinamentos aos discípulos, aos seus discípulos, né? E dessa forma ele vem contar então para os seus discípulos essas parábolas, né? São essas pequenas parábolas, né? No intuito de que esses discípulos, né, possam segui-lo de perto, né? Então a primeira delas aí sobre o cego, né? Pode um cego guiar outro cego, né? Ele está falando para os seus discípulos: se preparem, né? Busquem se preparar. Não adianta ir ao encontro das pessoas, né? Evangelizar, querer dar alguma coisa daquilo que você não tem, né? Então, para que a gente possa dar alguma coisa, né, é preciso ter isso. Você não dá aquilo que não tem. Então, se você não se prepara, como é que você vai evangelizar, né? E fala para eles, né, que por mais que eles se preparem, nunca vai ser maior do que ele, do que Jesus, do que o mestre, né? O máximo que eles podem chegar é se igualar ao mestre, né? Bonito isso, né? Então, não queiram buscar ser melhor, um melhor que o outro, né? É só se preparar, buscar fazer o melhor a cada dia, né? Depois ele fala para não julgar, né? Não julgar de forma alguma. O discípulo de Jesus, né, um seguidor, deve julgar as pessoas de forma alguma, né? Buscar, de acordo com a parábola, tirar o cisco que está no olho do irmão, quando no seu olho, né, existe uma trave, né, um cisco muito maior, né? Então é bom nós cairmos na nossa pequenez, na nossa humildade, né? Buscar fazer acontecer o melhor, né? E não julgar, jamais julgar as pessoas que estão à nossa volta, né? E por último, sobre a árvore, né? Nós reconhecemos uma árvore quando ela dá bons frutos, né? Então basta olhar, né, para a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa ação, né? Se ela está de acordo com a palavra que nós falamos. Às vezes nós falamos coisas bonitas, aparecemos perante os outros de uma forma, né, brilhante, e a nossa vida não condiz, né, com aquilo que nós estamos falando, né? Então é um puxão de orelha, né? Igual da semana passada também, Jesus dá um puxãozão de orelha, né?
E aqui ele continua puxando a orelha dos seus discípulos e a nossa também, né? Em questão, realmente, se nós estamos fazendo acontecer na nossa vida a sua vontade, estamos realmente sendo bons discípulos, né? Então, falei bem rapidinho. Gostaria agora que cada um de vocês colocasse aquilo que inspirou, né? Que o Espírito Santo inspirou a cada um de vocês, né? Tragam para a vida, para o nosso dia a dia, para a nossa paternidade, né? Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Pode falar, meu irmão? Isso, senhor Arnaldo, pode falar. Jesus, mais uma vez, conforme o irmão anunciou aí, nos dá mais um puxão de orelha. Porque nem todos compreendem o que Jesus veio fazer. Somente aqueles que seguem a Cristo e é capaz de entender por parábola tudo que Jesus quer nos dizer. A hipocrisia é uma prática exatamente daqueles que não concordam com o que Jesus veio fazer. Não concordam nunca com o que Jesus, com a ideia de Jesus, com seus ensinamentos. Assim sendo, nós temos o privilégio de pelo menos tentar seguir os passos de Jesus e observar a parábola, entender. Entender de que Jesus veio não para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. Que todos aqueles que a receberam dispuseram tudo, ensinando tudo ao contrário daquilo que Jesus ensina. Isso chama-se hipócrita. Exatamente isso que Jesus nos declara, né? A hipocrisia. Ora, se eu sou um cego, como é que eu vou guiar outro cego? Se não vai cair os dois no buraco. Como eu posso tirar um cisco do olho do meu irmão se no meu tem uma trave? Então é conveniente que eu tire primeiro a trave do meu olho, para depois se enxergar bem, para tirar o cisco do olho do meu irmão. É maravilhoso, meu irmão, quando a gente está preparado para observar a palavra de Deus, guardar em nosso coração e não ficar só para nós, como os hipócritas, mas partilhar com os irmãos. A alegria é dupla. É tanto daquele que recebe como daquele que está pronunciando a palavra de Deus. É maravilhoso e eu digo ao irmão, nós somos privilegiados para não ser maior do que Jesus, mas se igualar a Ele. Conforme ele mesmo nos manda, sede santo como meu Pai é santo, meu Pai que está no céu é santo. Ele nos dá esse direito, nos ordena a isso. É maravilhoso, porque não vamos ultrapassar os pensamentos de Deus. Que a palavra de Deus nos ensina de que quando o homem, a sabedoria dos homens, quiser superar a sabedoria de Deus, Deus faz com que os homens se confundam entre si e passam a se destruir. É exatamente o que está escrito há 2000 anos atrás, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Sem pôr e nem tirar uma vírgula. É exatamente isso
que foi escrito há 2000 anos atrás e está se passando hoje. Portanto, é importante a gente guardar essas tantas palavras em nosso coração e não só guardá-las, como em prática, praticá-las, porque quanto mais praticamos, mais enaltecidos estamos de ganhar o reino dos céus. Vamos mudar aqui já, porque o texto, na minha hora de entender, né, que eu percebo aqui, o texto fala justamente de mudança, né? Resumindo aí, do grego é metanoia, não tem como fugir disso. Mudança de comportamento, mudança de vida, porque você pregar uma coisa que você não é, Jesus é duro no adjetivo aí, hipócrita. Hipócrita é o antônimo de verdadeiro, né? De autêntico. Então, é um texto que ele vai direto nessa questão, mudança de comportamento, mudança de vida. Se você quiser seguir o que Jesus propõe, é fundamental, indispensável que você mude. E essa mudança requer um exercício, né? Voltamos a falar, né? Esse exercício diário, né? Que a gente tem que fazer e a gente se colocar a pergunta: eu não estou sendo hipócrita? Não precisa exagerar na hipocrisia, né? Mas será que eu estou pregando aquilo que eu realmente penso, né? Tem uma frase ali, né, que é interessante, porque todo discípulo perfeito, ou seja, aquele bem formado, né, deverá ser como o mestre. É imitar o mestre, procurar se aproximar do mestre. Quem que é o nosso mestre no caso? Né? Então nós temos aí essa referência. Se nós quisermos ser igual ao mestre, nós temos que ter esse esforço, né, para chegar próximo daquilo que o mestre é, daquilo que ele nos ensina. E exatamente aí que entra a metanoia, é a transformação. É esse exercício diário, né, para ver quanto nós estamos tentando evoluir nisso. Né? Então essa que é a proposta. E esse trecho do Evangelho de Lucas, aí do 6:45b, né, é justamente uma frase que a gente gosta de aplicar. Né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Tanto coisa boa como coisa não boa. Né? Então é a gente também pegar essa fala como referência. Né? Então eu não posso ensinar o que é bom se eu não sou bom. Né? Não posso proclamar uma coisa que aquilo que não condiz comigo. Então atentar aí para a hipocrisia, né? E a palavra-chave que eu entendo aí é a metanoia, é o exercício diário, né? É aquela pergunta para nós mesmos, né? Como eu estou agindo, como eu estou aprendendo, como eu estou tentando me aproximar do mestre, das coisas que ele nos ensina no dia a dia. Então isso requer um exercício diário, né? Para produzir essa metanoia, essa mudança de comportamento. Porque também a gente durante o decorrer dos dias, do dia, das horas, a gente muitas vezes vai se contaminando, vai se deixando levar, né, por um sistema, né? A gente acaba, quando menos percebe, estar envolvido. Então a gente tem que parar, pensar, refletir sobre toda essa questão desse evangelho de hoje. Que é essa mudança, né? Alguns precisam de uma mudança radical, né? E a gente não, né? A gente tem o privilégio, quando escolhemos ser seguidores de Jesus, a maneira de São Francisco, né? Então a gente tem mais, de certa forma, o compromisso nosso é maior, né? A gente tem mais obrigação com relação a essa mudança, esse exercício diário. Eu acho que é isso, viu, Francisco? O Luizinho. É a questão do ser bom, né? Procurar ser bom, aproximar da bondade, né? Nós temos a receita, temos os exemplos, né? Precisamos exercitar isso, né? É isso que o texto diz para mim.
Então a boca fala aquilo que o coração está cheio. A gente pode olhar aí, né? O que as pessoas falam, a gente também fala, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque palavra dita e flecha lançada, né? É assim? Muito bem. Cris, quer continuar? Continuo. Para mim, Jesus ele repete o ensinamento, né, do Evangelho que nós lemos a semana passada de uma outra forma, como um bom pedagogo, dizendo aos discípulos o que eles precisam fazer para não ser mais do que ele, para não criar confusão, intriga, mas para buscar construir o reino, né? Que é amar como ele amou, mas colocar em prática as bem-aventuranças, colocar em prática a oração do Pai Nosso, colocando em prática a oração de São Francisco, porque é só trazendo do coração na oração, refletindo, tudo isso é que eu vou encher o meu coração para que eu consiga praticar o bem, né? Para que eu faça o bem para os outros, o bem, aquele bem que eu quero para mim. Então é o Jesus zeloso, é o Jesus pedagogo, que ele vai ensinando, nos pega pela mão, porque ele quer um reino de paz, um reino de fraternidade e sempre um ajudando o outro, né? Não um querendo esmagar o outro. Por isso que ninguém vai ser melhor do que o mestre, né? Porque o mestre está dando o ponto de perfeição, que é amar o outro, mas não só nas palavras, com ação. É isso. Muito bem. Quem quer continuar, fica aberto. Só queria assim, falar um pouquinho. Toda vez que eu ouço esse evangelho, eu fico refletindo assim. Jesus está nos dando tipo um puxão de orelha nesse sentido assim. E a gente fica preocupado muito com o pecado dos outros, né? Eu tenho que me preocupar mais com o meu. Né? Eu fico vendo o pecado dos outros, vendo que os outros estão fazendo coisa errada. Né? E às vezes eu estou fazendo uma coisa mais feia, uma coisa pior do que aquilo, mas eu fico muito preocupada com o que os outros estão fazendo, né? Ao invés de nos alertar, nós temos que nos preocupar comigo, com a minha aparência, com o que eu estou fazendo, né? Se eu estou falando uma coisa, se eu estou fazendo outra, né? Nós temos que ser exemplo, né? Exemplo de pessoa boa, de pessoa humana, exemplo de seguidor de Jesus, né? Procurar imitar Jesus. Então, eu vejo assim, tem que prestar mais atenção em mim, né? Ver o que eu estou fazendo. Será que eu estou sendo um bom exemplo? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus está pedindo para mim? Estou preocupado com o que os outros estão fazendo. Se os outros estão fazendo. Eu sempre assim, nessa parte me toca mais. Paz e bem, comunidade. Estou aqui turistando na leitura orante. Eu estava vendo ali o início, né, do Evangelho. Jesus disse que um cego não pode criar outro cego, né? Não cairão os dois no buraco. Aí me veio um pouco aquilo que o próprio São Francisco disse, né? A gente tem que tomar cuidado com a vida da gente, porque de repente vai ser o único evangelho que a pessoa vai ver, né? Ou vai entender daquilo que é Jesus, né? A gente que se auto-intitula cristãos, e mais ainda, né, cristãos franciscanos, então o nosso comportamento ele está sendo observado pelas outras pessoas, né? E talvez o nosso comportamento seja o único evangelho que as pessoas estão seguindo, né? Então a gente tem que para não sermos hipócritas, né? Como Jesus falou, né? Não sejam hipócritas, né? Porque a própria autoridade de Jesus ela não vem do
essa capacidade de expulsar demônios, de curar esse ou aquele. A autoridade dele vem da coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Assim como a autoridade do nosso Papa agora tão a autoridade dele vem da coerência entre o que ele fala e o que ele vive, né? Então, acho que Jesus quer que os seus seguidores, os seus simpatizantes tenham essa coerência nas suas vidas, né? Essa coerência que vai atrair novos cristãos, né? Não é a nossa capacidade de convencer o outro pelo argumento, pela nossa capacidade de falar bem, né? O que vai convencer o outro de que a proposta de Jesus é uma proposta boa é a nossa coerência, né? Assim como ele mesmo falou, né? Olha, vejam, né, como eles são felizes, né? Como eles tratam entre si com amor, né? As pessoas deveriam nos reconhecer pelo tanto que a gente trata uns aos outros, né, com amor, e não só entre nós dentro da igreja, mas entre aquilo que a gente faz, as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que a gente encontra todo dia aí, a cada dia. Então eu acho que essa coerência é importante, né? É ela que vai trazer a autoridade, né? Ela que vai fazer a gente pelo menos tentar se igualar a Jesus, né? Porque não pode um cego guiar outro cego, né? Senão os dois vão cair no buraco. Então a gente tem que ter coerência. Acho que foi um pouco disso daí que eu senti aqui. Esse evangelho o que chamou minha atenção foi na hora que Jesus fala que a gente não deve ser maior, né? Que o discípulo não deve ser maior que o mestre, né? E sim igual, né? Igual. Então acho que isso daí traz uma mensagem também de que a gente deve ser, que somos aquela ideia que somos todos iguais, né? Nós somos todos iguais nesse mundo aqui, né? Então, às vezes, né, a gente pode até se achar de alguma forma superior, porque a gente talvez é franciscano, ou talvez vai na igreja, ou talvez ajuda, não sei o que, lá. Mas, assim, o Evangelho deixa bem claro aí que ninguém é maior, né? Maior do que o mestre. E isso me chamou a atenção do ponto de vista que nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, né? Então, mostrou também uma questão de humildade aí, né? Que a gente tem que ser humilde para evoluir nesse mundo, assim, né? Então, mais ou menos isso que eu entendi hoje. É interessante esse evangelho porque ele continua, Jesus continua, né, os ensinamentos, aqueles ensinamentos que a gente viu nas 2 últimas semanas, né, e ele continua ensinando, né, então é legal ele continua passando a receita, né, Mário? Continua instruindo os discípulos. E eu acho que esse ensinamento para a gente, como o Márcio falou, né, é a questão da coerência de vida, né, que a gente tem que ter, e esse cego que não pode guiar cego, né? Tem um monte de coisa tão interessante que faz a gente estar pensando na nossa vida, é aquele exercício que a gente tem que fazer todos os dias de nos perguntar como que está sendo o nosso testemunho de vida. Porque falar é uma coisa e aí o Evangelho fala assim, o final fala, né, que a boca fala do que está cheio no coração. E eu fiquei pensando assim, né, que muitas vezes a gente busca parecer ser, né? As pessoas hoje vivem assim, né? Elas querem parecer ser uma coisa. Só que quando
quando elas falam... São as máscaras, né? Eu lembrei daquele livro, né, que eu gosto muito, Arrancar Máscaras, né? Como é que é? Arrancar Máscaras... não lembro. Tirar papéis? Alguma coisa assim. Porque as pessoas vivem de máscaras. E aí, quando eu fiquei pensando assim, aí o Evangelho também me fala, não, você também não pode julgar, tira primeiro o cisco do teu olho. Então ele é terrível, ele é ensinamento atrás de ensinamento. Mas eu estava pensando bem nisso, sabe, assim, outro dia aconteceu um fato, né, com uma pessoa assim, né, que eu sempre tive tive sempre um conceito dela, mas ela teve uma atitude assim muito de dentro do coração, assim, uma coisa muito chata. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Como é importante eu não ser ter essa atitude hipócrita, né? Porque hora ou outra eu revelo, sabe? Numa coisa idiota, mas você revela um egoísmo muito grande, né? A máscara cai, né? Júlia, com relação, eu não vou falar a pessoa, mas assim, ela é uma pessoa que eu considero muito, como eu falei, mas com essa história da Covid aí, da doença e tal, ela teve uma atitude assim de um desrespeito tão grande com o outro que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, eu jamais esperava que essa pessoa tinha essa atitude assim, sabe, de, tipo, eu fiz o teste, deu positivo, no dia seguinte eu passo um teste para justificar que eu tenho que sair, e um teste que dá negativo, mas ela tem todos os sintomas e, sabe, tipo, aí não, mas eu tenho que tá naquele compromisso lá. Aí eu fiquei pensando assim, nas pessoas que você de repente foi contaminar. Então, assim, uma coisa tão absurda, né? E aí é isso, a pessoa acaba revelando um lado tão escuro. E comigo pode acontecer a mesma coisa. Então eu fiquei pensando assim, que como a gente precisa, né, pedir a graça do Espírito Santo de estar sempre buscando essa metanoia que o Mário falou, né? Essa conversão verdadeira do coração. O senhor Arnaldo também gosta de falar sempre da conversão verdadeira, né? Eu tenho que buscar essa conversão porque hora ou outra eu deixo a minha máscara cair, né? E revelo aquele lado que eu de fato que todos nós temos, né? Que a gente está brigando sempre, né? Para a gente vencer, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Falava o apóstolo Paulo, né? Então, assim, nessa busca, nesse exercício diário de vencer aquele meu lado que não é bom, né? E contando sempre, eu acho que com a graça, né, de Deus, pedindo essa conversão, essa transformação. Um cego não guia cego, eu acho que assim, a cegueira, a grande cegueira é a gente não enxergar com os olhos do Mestre. Então, a minha busca é ver como Jesus via, ver com os olhos dele, né? Enxergar até aquele meu irmão que pisou na bola comigo, né? Com esse olhar misericordioso do Mestre, pedindo também que essa metanoia também possa acontecer, porque da mesma forma, né? Que a gente busque essa transformação, essa conversão do coração. Mas eu só lembrei, arrancar máscaras, abandonar papéis, né? Tá certo. É o livro. Então, não tem muito o que falar, né? Já foi falado, assim, quase tudo. Que eu também pensei naquela transformação que o Mário falou. No começo veio uma pergunta na minha cabeça. O que eu busco? O que eu quero?
Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. E para mim mudar a minha vida e mudar essa transformação. Porque aqui no Evangelho está escrito assim: se eu tirar primeiro a trave do meu olho, eu vou poder então enxergar bem e eu vou poder ajudar o irmão, né? Então, veio isso para mim. E outra coisa, o meu testemunho é que vai falar comigo. Foi isso aí que eu pensei. Muito bem. Ótimo. O meu testemunho. Tá certo. Kénula, quer falar? Eu tô pensando ainda. Eu tô meio apegada ainda, né, ao mundo. Eu não tô conseguindo refletir com as coisas que aconteceram hoje, né? Essa questão da guerra aí, eu fico muito... não sei, eu fico preocupada, né? Fico pensando o que pode acontecer, o que pode, né? E, assim, o Evangelho tem muito a ver com isso, né? Porque o homem bom não consegue produzir coisas ruins e o ruim não consegue produzir coisas boas, né? Então, vê muito assim, aliado que, tipo assim, alguém que produz armas, alguém que investe em armamento, não pode querer a paz. Não adianta. Então, mesmo serve para nós, né? Não adianta a gente ter arma em casa e buscar a paz. Não combina, não é uma coisa totalmente contrária. Né? E acho que é isso, né? O Papa vem falar pra gente. Eu vi ontem o Papa falou que fazer a oração, né? Pela Ucrânia e tal, e aí agora, de repente, já começa a guerra, tipo assim, é como o mal age rápido também, né? Assim, quando eu vi ele falando, eu falei assim, poxa, Papa, né? Não vai ter que ser no dia, na terça-feira, na quarta-feira, né? Tem que ser já, porque do jeito que eles estão, né? Precisamos de agora, né? Que seja já, né? E acho que a única ferramenta que nós cristãos temos é essa, né? Fazer a oração. Né? Tanto para essa situação, como para todas as outras que a gente tem na nossa vida. Mas é difícil, né? Assim, acho que essa questão da gente, quando a gente olha no outro, o erro do outro, é mais fácil a gente julgar, né? E eu acho interessante assim, quando a gente está numa situação de desconforto como essa, ou a pandemia, né? Como a gente fica meio... Como o medo impera na gente, né? Como, assim, a dúvida, né? A instabilidade, né? Altera o nosso viver, né? Os nossos planos, nosso pensamento positivo, o nosso querer, né? O bem. A gente fica parado, assim, parece aqueles bichinhos que tá, né? Que é o que agora, né? Por exemplo, a gente está conversando sobre o Evangelho e parece que a gente não consegue nem ouvir, a gente fica cego também, né? A gente fica meio... E esse Evangelho, ele é muito claro. Toda vez que o Evangelho é bem claro, a gente fica meio sem muito o que comentar, porque é bem claro, né? O que a gente tem que fazer. E a gente começa a pensar se a gente está fazendo ou não. Então, se a gente está produzindo frutos bons ou não. Então a gente acaba não falando muita coisa, né? Acaba mais refletindo do que falando, né? Eu lembro do livro, Luizinho, do Kalimann. Quando eu vejo essa parte da questão da guerra lá. Nossa. Dá para entender bem, né? É. Então, mas esse mundo que nós estamos, dá para entender olhando para dentro de cada um de nós, né? Como nós somos pequenos, né? Aprendemos devagar, quanto tempo que nós estamos refletindo esses evangelhos, participando juntos, né? E o nosso crescimento é lento, não é verdade? De cada um de nós. Nós erramos muito, temos muito que aprender, né? E vamos dizer assim, talvez uns melhorzinhos, né? Tá um pouquinho, talvez, com mais conhecimento, buscando fazer acontecer a verdade, né, na nossa vida, né?
mas mesmo assim é um fazer muito medíocre, né? Muito pequeno, perto do que nós poderíamos fazer. Mas e os outros? Daí nós vamos analisar, e os outros? Se nós que estamos com esse conhecimento, com essa vontade de fazer o bem e não fazemos, imagine esse mundo todo aí, todas as pessoas do mundo inteiro, né, que talvez não tiveram essa oportunidade desse conhecimento e não pensam em fazer o bem, né? Então é um mundo difícil realmente, né? É um mundo complicado. E vai esperar o quê? Das pessoas que não conseguem seguir Jesus. Esperar o quê? Não podemos esperar nada, né? Então é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo e vamos continuar ver acontecer essas barbaridades enquanto as pessoas não se voltarem para Jesus, né? Então, Kénola, você teve duas gestações aí, né? Complicada, né? A primeira com a pandemia, agora com a guerra, né? Mas levantar a cabeça, vai ter melhoras, viu? Vamos dizer assim, nós temos que... Eu lembro que quando minha mãe ficou grávida, a gente via a idade minha, assim, dos meus irmãos, né? Eu falava, nossa, mãe, como se tiver filho naquela época, uma crise econômica, não sei o quê, né? Aí eu já estava pensando, eu falei, nossa, quem sou eu agora? Porque eu tive um filho na pandemia e o outro com uma guerra que pode iniciar e de repente... Exatamente. Acho que eu tenho moral mais falar mais nada. Fazer o quê, né? É os ciclos que vão e voltam, né? Estão indo e voltando, né? E faz parte, né? Nós temos que ir levando a nossa vida, e aquilo que a maioria aí falou, procurar fazer acontecer o bem, né? Na nossa vida, buscar nos corrigir ainda mais, ao invés de ficar falando que o Putin não precisava fazer aquilo, né? Que o nosso governo teria que fazer diferente, que não sei o quê, mas o que eu estou fazendo, né? Então, esquecer de pensar neles e pensar no eu hoje, eu aqui em casa, aqui que eu estou melhorando em relação daquilo que eu penso dos outros. Fazer em nós a mudança que a gente quer no mundo. Quer né? no outro, né? No mundo, né? E agora, é um sentimento de... Hoje a gente vive um sentimento de... Acho que é um pouco de decepção, né, Kénola? Que eu falava com o Pedrinho hoje cedo, eu falei, filho, agora que a gente começa a pensar num mundo sem pandemia, né? Porque não acabou ainda, mas você já começa a vislumbrar e aí você tem esse outro presente, né? Eu falei assim, Pedro, a gente... É uma certa decepção com o ser humano, né? Eu pensava assim, nossa, será que... Eu achava que as atitudes seriam diferentes, né? Aí o Luizinho fala assim, mas é isso que ele acabou de falar, né? Esperar o quê, né? Como você falou, né? Pode uma árvore ruim, então uma árvore... Você conhece o fruto, a árvore pelo fruto. Então, você vê as atitudes das pessoas e você vai pensar o que elas vão... Estava escrito, né? Que ia acontecer isso aí. Então, egoísmo, ganância, né, interesse. Então hoje você vê, os filmes de hoje é só violência. Né? Que ensina para as crianças hoje é só violência, guerra, né? Abuso sexual, essas coisas todas aí, né? Depois vê esses casamentos que começam já de homem com homem, mulher com mulher, e parece que está tudo normal. Os roubos, né? Os esquemas nos trabalhos, em todos os meios, né? As pessoas estão envolvidas nesses esquemas de roubo e outras coisas mais, né? Não tem um que se converse que faz uso, né, desse meio para poder manter o emprego. Enfim, esperar o que de um povo assim, né? Que nem a Ilza contando a história dos dois lá, né, Ilza? As pessoas drogadas, enfim, cada um pensando em si e não pensando no outro. Então, não tem... Eu queria falar sobre o que a irmã falou aí, sobre a máscara. Eu estou me lembrando do ensinamento de Francisco, que ele nos diz que tem que ser o que somos diante de Deus e nada mais.
O Cris, voltando lá um pouquinho no assunto lá da metanoia, né, da mudança de comportamento, nesse exercício diário, né, e eu venho no contexto atual, eu fico pensando, fico olhando assim as coisas que eu vi hoje na televisão, é duro de acreditar naquilo, né, porque aí você chega à conclusão que o homem, ele evoluiu tanto tecnologicamente, mas espiritualmente ele é a mesma coisa. Desde o Antigo Testamento, o comportamento do homem é o mesmo. Eu estava pensando isso. Hoje tem muito mais, você falou uma série de coisas aí, né? Não é que tem mais, é muito mais, é que tem muito mais gente, né? Então, essa hipocrisia, esse pecado, ele é muito mais presente, porque tem muito mais pecador, né? Aumentou o número de pessoas, lógico, também aumentou o pecado, né? E a injustiça, né? A gente vê as coisas que a gente vê, um país lançando mísseis no outro, né? Ali tem um monte de pessoas que não tem nada a ver com a ganância desses poderosos aí. Né? E tem uma frase, é meio chula, mas é aquela história, né? Em briga de elefante, quem sofre é a grama, né? Então, assim, né? Grande briga, quem paga a conta é... Né? Porque amanhã cedo, tanto um quanto outro, montar uma mesa farta, um belo café da manhã, não é assim? É aquele que perdeu a casa, que caiu um míssil em cima da casa dele, né? Sabe? Então o homem evoluiu assim tecnologicamente, né? Muito, mas muito. Mas espiritualmente ele é exatamente igual ao homem lá do Antigo Testamento, né? A briga, a ganância, a guerra, a perseguição, o povo tem que mudar de lugar. Sabe? Então você fica pensando, né? O que está faltando? Faltando essa reflexão, né? Quem eu sou, por que eu quero ser melhor que o outro, né? E aí na última frase ele tem uma colocação que é bastante importante, né? A questão do mal com U e o mal com L, né? O mal com L, o mal com U, ele está relacionado ao caráter, ao homem mau, né? O coração ruim, né? Esse é o mal. E o mal com L é uma patologia. É a mesma coisa de o bem e o bom, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque ali no Evangelho tem as duas condições, né? O mal, o homem mau, gera o mal-estar, né? Com L. Né? É o que nós estamos vendo aí, né? São pessoas más, né? De coração mau, né? Ganância, não tem o menor respeito para com o próximo, não existe o amor aí, né? É só o ódio, né? O ódio é muito forte, né? Então, a gente vê que o homem não evoluiu, né? Espiritualmente ele não evolui, né? Por tudo que acontece, né? Fome, miséria, destruição da natureza, a gente acabando com o planeta, né? E a ganância prevalece, né? A pessoa não consegue... Então essa preocupação do Papa hoje, né? Por questão da oração, ele está pedindo para se concentrar no dia que começa a quaresma, que é as cinzas, né? É hora de começar essa conversão, essa mudança. É na quarta-feira de cinza, né? Quando você recebe a cinza, né? A palavra é essa: convertei-vos e crede no Evangelho. É que a conversão é acreditar no Evangelho para construir um mundo melhor, né? Porque nós estamos destruindo a nossa própria casa, né? E aí a ganância prevalece, né? É um horror, né? O pecado é muito forte, né? O homem não consegue superar isso, né? Não consegue superar esse mal, né? É ruim isso. Desculpa o desabafo, mas tem a ver com... Tá certo. Viu, Mário? Eu considero esse planeta aqui, né? As pessoas que aqui estão vivendo, né? Como se estivesse cursando o primeiro ano da escola, né? E nesses milênios todos que passaram, nós continuamos no primeiro ano. Sai uma turma, entra outra, mas é sempre o primeiro ano, não evolui para o segundo ano. É sempre o primeiro, porque as lições são sempre as mesmas, não mudam as lições, né? Então nós estamos num planeta de primeiro ano, viu? Primeiro ano. Quem sabe ainda podemos ir para um outro planeta de segundo ano. Mas por enquanto vai ficar assim, primeiro ano, não sei por quanto tempo, viu? Não muda, né? Eu imagino Jesus na cruz, né? Quando ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Eu continuo escutando Jesus e olhando, né? Como vocês são lentos, né?
para aprender, para passar de ano. É. Não é Para assim? nós teria que fazer um exercício que todo dia é quarta-feira de cinza. É um bom começo. Exatamente. Exato, verdade. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Quem não falou ainda? Quem já falou, queira retornar? Estou vendo umas carinhas de pessoas desanimadas hoje, tristes, chateadas, né? Nós temos que mudar esse lado aí, viu? Como franciscano, como crentes que nós somos, nós temos que ser diferentes, viu? Como cristãos, né? É o Cristo vencedor. Nós temos que ter essa ideia fixa na nossa mente, né? Jesus não veio aqui para perder, veio para ganhar, né? E com certeza ele está ganhando. Então nós temos que crer nessa vitória. Temos que mudar essa nosso lado aí de desânimo, de ver as coisas do lado humano, né? Nós temos que ver as coisas do lado divino, né? Do lado daquele que já venceu, né? Então nós temos que, em meio às dificuldades do mundo, da vida, né? De tudo que acontece, manter a nossa alegria, a nossa felicidade, não deixar se abater, né? Levar pelas coisas do mundo. Se deixarmos nos abater pelo mundo, né? Nós estamos fazendo aquilo que o mal que deseja, não é isso? Nós temos que dar a volta por cima, viu, Kenan? Dar a volta por cima, se animar, né? E continuar, né? A viver, tá certo? Temos que lembrar que você tem uma vida nova aí, né? Então você tem que ter esse ânimo novo aí para essa vida nova. E cada um de nós tem que ter esse ânimo novo numa vida nova, não é isso? Não podemos deixar nos envolver pelo mal que está aí circulando, né? Como se fosse uma nuvem de mal circulando, né, o mundo aí, né? Nós temos que superar esse mal. Agora, se nós nos deixarmos abater, você está deixando se vencer, né? Você está deixando ser levado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós, né, possa ressurgir desse lado ruim, dessas coisas ruins, né? E conseguir viver o seu reino, né? Eu acho que a gente tem que, no momento, dobrar os joelhos, né? Eu acho que o que a gente pode, no momento, é dobrar os joelhos e implorar, né? Acho que a misericórdia divina aí para que realmente isso termine, né? E pedir muito pelos nossos irmãos que estão, né? Sofrendo pelo egoísmo, né? Do irmão. Acho que é isso mesmo, dobrar os joelhos, jejuns, né? Vamos entrar na quaresma, acho que viver essa transformação em nós, né? Pedindo essa mudança dos corações, né? Endurecidos aí dos grandes. Muito bem. Confiando, né? Outro dia eu fui proclamar o Evangelho, acho que no São Sebastião, né? A Conceição estava lá. Eu comentei com eles, né? Eu terminei o Evangelho, nossa, que puxão de orelha, né? E as pessoas ficam olhando, não dá para fazer tudo isso que Jesus pede, né? Tão difícil fazer tudo isso, né? Você olha para a cara das pessoas, e agora, né? Eu não consigo, né? Né, Márcio? Você o paradoxo, né? Jesus nos ensina um paradoxo, parece que é difícil viver aquilo, né? Mas nós temos que viver, temos que fazer essa volta, dar essa volta, né? E buscar ser melhor cada dia. Então vamos nessa semana aí, então, fazer isso que a Cris falou, mais oração, né? O jejum é importante nós voltarmos a colocar, a dizer, nunca é demais, né? É um tempo que você destina a Deus para ouvir, né? O que Ele tem a nos dizer, o que Ele quer de nós. Isso é o sentido do jejum, né? Deixar de fazer alguma coisa, seja o que for, para dar aquele tempo para a oração, né? Oração é ouvir a Deus. Então, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo fazer? Onde eu devo ir? Né?
Então, que nós possamos intensificar, então, esse ouvido a Deus, né? Dar mais tempo para Deus na nossa vida, é o sentido do jejum, né? Então, vamos encerrar esse momento, vamos agradecer a Deus de coração por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele no nosso meio, ensinando todas essas verdades, né? Então, vamos pedir que ele nos anime nesse mundo, né, tão perturbado, né? Então vamos agradecer a Ele por tudo, dizendo obrigado, Senhor. Isso, abra os microfones, vamos rezar juntos, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a nossa Mãe Maria. Nossa Mãe Maria, nas aparições, ela sempre pedia para rezar, né? Pela conversão da humanidade, né? Então vamos rezar pela conversão da humanidade, né? Que Nossa Senhora nos ensine, né? Nos ajude nesse momento tão difícil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre toda a humanidade, principalmente por aqueles que desejam a guerra, né? Esses inimigos do povo, que Deus possa tocar o coração deles, né, nesse coração duro, né, e se voltar para Ele, para Jesus, né, que possam encontrar a paz. Então pense em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus, eleve essa bênção para essa pessoa, quem vocês desejarem. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.